porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que lhe fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que, para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo eu acredito que é o vídeo mais pedido do canal. Pessoal, volta e meia alguém me pede para gravar sobre calvinismo e arminianismo. Eu não sei se é pelo fato de que tenho uma formação pela Universidade Presbiteriana Calvinista e eu sou arminiano. Acredito que seja por isso. Mas antes de falarmos desse texto, temos que levantar algumas questões e fazermos algumas análises. Pois quando falamos de Paulo, Paulo é muito complexo. A literatura paulina é muito complexa. Quando a gente olha Paulo em Romanos, em especial, ele gasta Romanos capítulo 1 inteiro para falar que os gentios pecaram. Gasta Romanos capítulo 2 inteiro para falar que os judeus pecaram. E no 3 ele arremata dizendo que todos pecaram e carecem da graça de Cristo. Ou seja, ele gasta 3 capítulos para falar que todos pecaram. E a literatura de Paulo é um pouco complicada. A gente não pode pegar um versículo isolado e tentar entendê-lo sem analisar o contexto, sem analisar sua teologia em si, até em outros livros. Por isso temos que ter em mente que falar de Paulo é complicado. E outra coisa que devemos analisar também, que a carta aos Romanos é um livro bem complicado. A divisão das seções do livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é considerada a parte doutrinária dessa carta, e do capítulo 12 ao 16 é a parte ética dessa carta. E quando a gente analisa essa carta, a gente vê que o ápice da argumentação de Paulo sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus é no bloco que vai do capítulo 9 ao 11. Esses 3 últimos capítulos, Paulo usa esses capítulos para fazer o ápice da sua argumentação, que a justificação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Isso tudo deve ser levado em consideração ao analisarmos os escritos paulinos, em especial esse texto que lemos de Romanos capítulo 9. E nesse texto, Paulo utiliza de um recurso hermenêutico chamado diatribe, em que ele dialoga com um interlocutor imaginário, e a discussão ali entre Paulo e esse interlocutor imaginário é para mostrar para os judeus que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé. E ele ainda fala que dos judeus deles, eles são israelitas, né, pertencem à adoção, à glória, às alianças, à legislação e o culto, às promessas, isso no verso 4, e que eles irão se perder e os gentios se salvarem. Essa é a discussão da carta, e não calvinismo e arminianismo. E tendo isso em mente, leiamos novamente o texto. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que lhe fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que, para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E antes de entendermos esse texto, devemos ter em mente que a carta que Paulo escreveu aos Romanos, naquele tempo, quando Paulo a escreveu, ela não tinha o mesmo valor canônico que ela tem hoje, o mesmo valor doutrinário que ela tem hoje. E temos que ter isso em mente. E os judeus, todos os judeus ali que estavam lendo, tendo acesso a esse escrito de Paulo, eles eram acostumados às leis, às cerimônias, às alianças,
e para eles entenderem que a salvação não dependia disso e unicamente de Cristo, né, da fé em Cristo Jesus, era uma coisa complicadíssima para os judeus. Isso é uma outra coisa que devemos ter em mente. E em terceiro lugar, a questão ali, como eu disse, a questão que é trabalhada nesse capítulo em especial, do 9º ao 11º, Paulo está respondendo não sobre calvinismo, como eu disse, calvinismo e arminianismo, sobre livre-arbítrio e soberania de Deus. Ele não está respondendo sobre isso. Ele está falando e argumentando que muitos dos judeus, mesmo sendo os detentores das alianças, da aliança com Deus, irão se perder. A discussão é que eles irão se perder, a gente vê lá no verso 22, por não aceitarem a Cristo. E quando a gente chega aqui no verso 22, leiamos o verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Aqui nesse verso 22, os vasos de ira preparados, esse preparados, no original grego, Paulo usa o particípio do verbo katartizo, e a discussão, muitos resumem essa discussão apenas neste particípio. Alguns defendem que ali é um particípio que está na voz passiva, muitos defendem que ali é a voz passiva, até que é um passivo divino, alguns muito famosos e fortes, como Daniel B. Wallace, e outros defendem que ali é um particípio na voz média, ou seja, na voz passiva, a ação que recai sobre os vasos de ira é uma ação que Deus que preparou esses vasos de ira. E outros entendem que esse particípio está na voz média, ou seja, os vasos de ira prepararam-se a si mesmo. É como a voz média em grego é como a voz reflexiva na língua portuguesa. E muitos argumentam, como eu disse Daniel Wallace, que esse particípio é passivo, ou até ele fala sobre um passivo divino, e outros argumentam que ali é um particípio na voz média. Temos aí, como proponente dessa proposta, o maior e mais famoso dicionário de língua grega, o BDAG. Ou seja, só que o pessoal resume essa discussão apenas a isso, é um particípio passivo ou médio, e eles esquecem contexto, eles esquecem a teologia paulina, a teologia bíblica, eles esquecem a coerência, a coesão desse texto dentro da palavra de Deus e já saem fazendo essas afirmações sem fazer uma análise nos escritos paulinos. Se Paulo quisesse dizer que esses vasos foram preparados de antemão, predestinados, como muitos dizem, predestinados, preparados de antemão, bastaria ele usar a mesma palavra que ele usou em 2 Coríntios 9:5, que é prokatartizo, ele não a usou, ou seja, essa sim seria a palavra preparados de antemão, né, no caso de predestinação. Ele não a usou. E eles também se esquecem que quando Paulo usa essa linguagem, vasos preparados para a ira e vasos preparados para a honra, eles se esquecem que Paulo está tirando esse texto do contexto de Jeremias, que era um texto muito conhecido pelos judeus. Se analisarmos o texto de Jeremias, fica mais claro para entendermos esse verso em especial. Leiamos Jeremias 18, desde o verso 1 até o verso 10. Aqui, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ou seja, temos aqui um texto ultracondicional, um texto que mostra que essa questão dos vasos preparados depende da condicionalidade. A condição aqui de se arrepender, de mudar de perspectiva, ou seja, se Deus falasse acerca de uma nação ou um reino para plantar, e esse reino não fizesse o que era agradável aos olhos de Deus, Deus não cumpriria a promessa. Se Deus falasse que iria destruir e esse reino se convertesse, Deus não o destruiria. Ou seja, é um texto ultracondicional. Esse texto do oleiro é um texto ultracondicional e não tem nada de preparado de uma eleição incondicional, que é uma eleição condicional. Vemos aqui que esse texto aqui é um texto que Paulo se utiliza dele e é um texto que transborda condicionalidade nele. Os irmãos falam que esse texto dá bases para a eleição incondicional, a predestinação. Então é isso que vemos no texto que Paulo cita. E vemos que Paulo não tem em mente essa ideia de uma predestinação incondicional quando vemos os usos e os outros textos paulinos, até porque, quando analisamos essa teologia paulina, vemos o seguinte: analisemos Tito 3, do 9 ao 11. Evita discussões insensatas, genealogias,
contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Ou seja, nesse texto de Paulo a Tito, vemos que a pessoa que condena a si mesma não é Deus que a prepara e a condena de antemão. Então aqui vemos que Paulo não tem essa ideia de uma predestinação, de uma eleição, quer seja para a salvação ou para a condenação, preparada de antemão, uma predestinação. Leiamos outro texto de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, olha que interessante aqui Paulo, nesse texto, Paulo falando dos utensílios, aqui é usada a mesma palavra que é usada lá em Romanos para vasos de ira, aqui foi traduzido como utensílio, é a mesma palavra, skilwe, a mesma palavra, ou seja, aqui Paulo está falando dos vasos de ouro, né, de prata, que é a mesma narrativa que temos lá em Romanos 9. E ele diz aqui que assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica desse erro, será um utensílio ou um vaso, né, um skillet para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Ou seja, vemos que Paulo mostra que se alguém se purificar desses erros, ou seja, que Paulo está trabalhando não com a ideia que Deus é quem faz e predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Aqui Paulo está mostrando uma condicionalidade tremenda nesses textos que lemos. E quando a gente vê que se Paulo tivesse em mente uma predestinação baseada em um decreto imutável, como alguns ensinam, feito antes da fundação do mundo, a fundação do cosmos, né, que é a fundação até do universo, cosmos, na primeira tradução do universo, não faria sentido nenhum ele fechar essa perícope de Romanos 9, que eu queremos ler, com esses versos. Leiamos Romanos 11, verso 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, olha que interessante essa perícope, o fechamento dessa ideia que Paulo vem desenvolvendo em toda a sua carta, e o ápice dela é do capítulo 9 ao 11. Aqui Paulo demonstra uma tremenda condicionalidade. Ele diz aqui: se nela permanecerdes, se não de outra sorte será cortados, se não permanecerdes na incredulidade, serão cortados, serão enxertados. Aqui Paulo demonstra total condicionalidade, não há nada de incondicional, não há nada de calvinismo nesse texto. Esse texto é totalmente arminiano. E vemos aqui que, eu pergunto, aonde há aqui nesse texto eleição incondicional? Aqui é um texto que fala claramente de condicionalidade, não é um texto que fala sobre incondicionalidade, não é um texto que demonstra que Deus elege independente das condições. Todos os textos que Paulo se utiliza remetem à condicionalidade, como o texto que lemos lá o texto de Jeremias 18, o texto que lemos de Timóteo e de Tito. Ou seja, Paulo está claramente falando de condicionalidade, de se preparar a si mesmo, ou seja, a pessoa se preparar, lógico, guiado pela graça de Deus, para ser um vaso de ira ou um vaso de honra. Não é Deus que prepara de antemão com um decreto imutável antes da fundação do mundo. Até mesmo porque se Paulo tivesse em mente a ideia calvinista de eleição, a ideia calvinista de eleição incondicional, em que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação eterna, deixa o restante para ser condenado, para a honra, para o louvor da glória de Deus, se ele tivesse em mente, ele não iniciaria o capítulo 9 de Romanos com os seguintes versos: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, né? Separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São eles israelitas? E aí continua, né?
Se Paulo tivesse em mente essa ideia de eleição incondicional, de predestinação como é ensinada, por que ele iniciaria o capítulo com essa ideia de tristeza e incessante dor no coração? Ele estaria indo contra aquilo que os calvinistas ensinam, ou seja, trabalhemos com a hipótese que Paulo tenha o calvinismo em sua mente, que Paulo é um calvinista, que a doutrina calvinista é a ideia de Paulo. Se Paulo soubesse, não, Deus elegeu alguns para serem salvos incondicionalmente antes da fundação do mundo e os outros ele deixou para serem condenados. Não teria sentido nenhum ele falar que tem incessante dor, tenho tristeza e incessante dor no coração. Não faria o menor sentido se ele tivesse essa ideia que aqueles que serão condenados serão para a glória, louvor da glória de Deus. Não teria o menor sentido se Paulo já conhecesse, tivesse essa ideia que a predestinação é dessa forma e os decretos são das formas que o calvinismo ensina, nos moldes que o calvinismo ensina. Vemos que Paulo, só de iniciar o capítulo dessa forma, ele não tem nada de calvinismo em mente. Ele fica triste das pessoas serem condenadas. Se ele tivesse em mente que Deus que as condena por um decreto imutável feito antes da fundação do mundo, não faria o menor sentido esse início do texto aqui de Romanos capítulo 9. E é bonito a gente ver a retórica calvinista, né, que eles falam que os eleitos para a salvação antes da fundação do mundo, né, que ninguém é eleito por obras, eles estão certos, ninguém é eleito por obras, né? A gente é eleito pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas eles falam não que ninguém não de obras para que ninguém se glorie, a gente não é eleito por obras, a predestinação é antes que alguém tivesse nascido, citando esse próprio texto. E é interessante e bonita a narrativa deles que a gente vai para o céu, vai ser salvo, não por obras, né, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Só que de outro lado, se olharmos por outro lado, aqueles que serão condenados também serão condenados não por obra. Eles foram condenados por um decreto que foi dado antes da fundação do mundo, antes da pessoa sequer nascer. E esse decreto, com esse decreto que Deus deu, Deus deixou que essa pessoa fosse condenada eternamente ao inferno sem que ela nem tivesse nascido e muito menos que ela tivesse pecado. Ou seja, quem será condenado sem motivo algum. Será condenado muito antes mesmo de nascer. Isso é a ideia da predestinação para a salvação e para a condenação dos decretos calvinistas. Eu não vejo coerência nisso. E se a interpretação calvinista estiver correta, o que não está. Eu gosto muito desse exemplo aqui do verso 19, leiamos o verso 19, diz o seguinte: Tu, porém, me dirá, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E eles usam esse texto para dizer que ninguém resistiu à vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é que prevalece, a soberania de Deus é que prevalece, que nada e ninguém resiste à vontade de Deus. Quem resistiu à vontade de Deus, né? Eles fazem uma jogada com as palavras lá, bulema e telema, que são duas palavras para vontade, que um significa isso, significa aquilo, mas não precisa nem entrar nisso, nem se aprofundar nisso, que eu vou mostrar para vocês o quão complicado é essa ideia de pensarmos que essa vontade de Deus, que ninguém resiste a essa vontade de Deus. Primeiro, né, se ninguém resiste à vontade de Deus, que foi uma vontade que foi feita antes da fundação do mundo, né, que Deus predestinou tudo e todos, né, que é a vontade de Deus, ninguém consegue resistir a essa vontade de Deus. Se isso for verdade nos moldes calvinistas, então a queda de Lúcifer é da vontade de Deus, a queda de Adão é da vontade de Deus, todo e qualquer pecado que há sobre a terra é da vontade de Deus, porque ninguém resiste à vontade de Deus, ou seja, tudo que acontece não é vontade do ser humano, de Satanás, de Adão, é da vontade de Deus, porque ninguém resiste à vontade de Deus. Sendo assim, uma pessoa que está sendo violentada, uma mulher que está sendo violentada agora é da vontade de Deus, uma criança que está sendo morta agora é da vontade de Deus, ou seja, isso torna Deus um Deus impossível de imaginar, pois todo e qualquer pecado que existe sobre a face da terra, como o ser humano não tem livre-arbítrio, é da vontade de Deus. E quando eu falo livre-arbítrio, é um termo complexo, não digo um livre-arbítrio no sentido pelagiano, e sim um livre-arbítrio libertário, que a graça de Deus restaura o livre-arbítrio do ser humano caído e lhe proporciona entender que a graça te levará à salvação. Eu não trabalharei isso, que é um tema complexo, mas para os irmãos entenderem, senão podem cortar esse vídeo, falar que nos moldes pelagianos e tal, a pessoa quer cortar o vídeo. Sendo assim, o que acontece? Essa ideia de que ninguém resiste à vontade de Deus, que tudo é da vontade de Deus, ela vai contra até a própria Escritura. E quando a gente analisa, há várias contradições na Bíblia quanto a isso, e eu citarei poucos textos para não tomarmos muito tempo. Vejamos Jeremias 19:5. E edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Esse é um texto, iremos ver outro. Isaías 65:3. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. E um último texto, o texto de Atos, capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, olha que interessante. Aqui Deus diz que o pessoal queimou seus filhos a Baal, o povo que de contínuo irrita na Isaías, e que o povo é de dura servir, e que de dura servir pescoço, e que eles são incircuncisos de coração, e que sempre eles resistem ao Espírito Santo, sempre. Ou seja, se a vontade de Deus prevalecesse, esses textos aqui estão perdidos dentro da Bíblia.
Ou seja, como que Deus é soberano e aqui ele diz que eles queimaram incenso a Baal, seus filhos a Baal, coisa que nunca passou na mente de Deus. Se a vontade de Deus for soberana, então isso tem que ser vontade de Deus. Esses pecados, esses filhos queimados a Baal, essas pessoas aqui que estão resistindo ao Espírito Santo, tem que ser da vontade de Deus. E aí, eles vendo essa incoerência, vendo esse problema que eles têm na Bíblia, esse problema de pessoas resistindo à graça de Deus, fazem divisão entre graça comum e acho que graça preveniente, me esqueci os termos, eles vendo, eles falam, não, mas aqui, vendo esse problemão, que é um problemão, né? Deus falando que isso nunca passou na mente deles, eles falam que tudo é da vontade de Deus, porque Deus predestinou todas as coisas, predestinou tudo. Aí eles pegam, não, aí começa uma ideia que, eu não lembro qual o autor que popularizou essa ideia, eu não lembro se foi R.C. Sproul, se foi D.A. Carson ou se foi John Piper, popularizou a ideia que há uma vontade secreta na Bíblia, uma vontade secreta em Deus, nos decretos, não na Bíblia. Ou seja, a Bíblia diz não matarás. Porém, a vontade secreta de Deus, que ninguém resiste a ela, vai lá e fala mata. Ou seja, tem a vontade revelada, a vontade que está na Bíblia, e a vontade secreta. E a vontade secreta é a que prevalece. Ou seja, aqui ele falou que nunca era para queimar os filhos da Baal, nunca era para fazer nenhuma dessas abominações, mas a vontade secreta diz que era para fazer isso. Ou seja, é um Deus duas caras. E aí eu te pergunto, onde fica o solo Escritura? Se o que vale é essa vontade secreta que não é revelada nas Escrituras, uma vontade que não parece aqui nas Escrituras, o que as Escrituras nos revelam é que Deus é contra todas essas atitudes e que os homens fazem essas coisas por resistirem ao Espírito Santo, por serem pessoas teimosas, desobedientes a Deus e que lutam contra o Espírito Santo. A graça é irresistível, eles não lutam contra a graça de Deus. E aí eles criam essa vontade secreta que nem bíblica é e que joga a Bíblia por terra, ou seja, não vale a Bíblia mais, vale a vontade secreta que não é revelada, que ninguém sabe, né? Isso aí para tentar corrigir um erro gigantesco de interpretação da ideia calvinista. E quando analisamos, irmãos, os 5 pontos do calvinismo, quando analisamos cada ponto e analisamos qualquer pregação, qualquer mensagem calvinista, qualquer texto da Bíblia à luz desses 5 pontos, vemos que a coisa fica muito complicada. Um exemplo, né? Os condenados não foram condenados, rejeitados por Deus porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a graça. E simplesmente porque Deus não quis salvá-los. A graça de Deus, a graça salvífica, não agiu neles, porque se agisse ela seria irresistível, eles não conseguiriam resistir e seriam salvos. Ou seja, não que eles resistiram à graça, sim porque Deus não deu a eles a graça salvífica, ou seja, Deus nunca quis salvá-los, ou seja, Jesus não o amou. E isso é um problema que temos, né? Porque essa graça é irresistível e agisse neles, eles seriam salvos. E a gente vê que a pessoa que será condenada não pelas suas atitudes, pelos seus erros e por resistir à graça, negar a Cristo. E sim porque Cristo não a elegeu, ela não foi predestinada desde a fundação do mundo e a graça irresistível não agiu na vida dela para trazê-la para Cristo. Ou seja, ela irá ser condenada apenas por um decreto que Deus deu antes da fundação do mundo, porque Jesus não a amou, e ela será condenada e nada que ela faça vai colocá-la no céu, ou seja, ela é um não eleito, predestinado, um vaso de ira, essa é a ideia calvinista. Dessa mesma forma, os salvos, né, os eleitos incondicionalmente, aqueles que foram eleitos, como a própria palavra diz, eleitos incondicionalmente, sem condição nenhuma. Esses eleitos, por essa graça irresistível, por um decreto dado antes do mundo ser construído, antes da fundação do mundo, esses eleitos incondicionalmente, eles podem roubar, matar, adulterar, fazer o que quiserem, que nada vai tirá-los do céu, porque a eleição é incondicional, independente de qualquer condição, como a própria palavra diz. E essa pessoa, além de matar, roubar, adulterar, que isso não consegue tirá-la do céu, ela não precisa conhecer o Evangelho, ela não precisa conhecer a Cristo, nada vai colocá-la, tirá-la do céu, né? Do mesmo modo que nada colocará um não eleito. Porque se assim não for, será eleição condicional, condicional a Cristo, condicional à fé, condicional ao Evangelho, ou seja, a eleição é incondicional, então ela é incondicional a tudo, a Cristo, é incondicional à pregação do Evangelho, é incondicional à conversão, é incondicional a qualquer coisa, incondicional a qualquer obra que a pessoa faça, porque ele é um eleito incondicionalmente. E isso, essa eleição, se analisarmos mesmo a fundo, como Armínio já dizia, essa eleição ela perpassa até pela morte de Cristo, ou seja, que foi um eleito antes da fundação do mundo, antes de pecado, antes de queda, antes de tudo. Essa eleição ela foi feita antes de qualquer coisa, pelo menos como os calvinistas dizem que é na mente de Deus. Essa eleição ela é anterior até a morte de Cristo, ou seja, independente se Cristo morreu ou não, essas pessoas já estariam eleitas. Isso acaba negando a morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. E isso, né, é uma eleição incondicional, que se for condicional a Cristo, ela já não é incondicional, né, é o que eu falo da incoerência. E é interessante que eu vejo que quando a pessoa entende, irmãos, quando a pessoa entende essas questões calvinistas, entende os 5 pontos do calvinismo, ela chega a uma conclusão simples e básica, um exemplo, né? Veja um exemplo, se eu sou uma pessoa se eu sou eleito, eu posso roubar, matar, adulterar, não preciso seguir a palavra de Deus, não preciso ter compromisso com a Bíblia, compromisso com ninguém, que no último suspiro a graça vai agir, a caminhada cristã, não, nada disso. Vamos trabalhar como se estivéssemos já no céu. Eu posso fazer tudo de errado, que no último suspiro meu, se eu for eleito, ai Jesus,
eu vi que você é Deus e eu preciso de ti para ser salvo. Eu vou ser salvo. Um exemplo que eu gosto muito, o ladrão na cruz, né? Viveu uma vida errada e no último momento ele foi salvo. Essa eleição foi uma eleição que ela é incondicional, a pessoa pode fazer tudo de errado, o ladrão da cruz tem que se converter, aceitar, reconhecer a Cristo, né? Mas se ela for incondicional, então a pessoa pode fazer tudo errado, viver numa vida bandida, que ela vai ser salva. E um exemplo aqui no ladrão na cruz, que esse ladrão, ele só conheceu a Cristo na cruz. Se ele tivesse conhecido a Cristo antes da cruz, ele deveria ter uma caminhada cristã. No caso da eleição incondicional que os calvinistas ensinam, mesmo conhecendo a Cristo ou sem conhecer, eu posso viver de qualquer maneira que nada me tira do céu, eu sou um eleito incondicionalmente. E o condenado também, ele não precisa ler Bíblia, ir para a igreja, não precisa louvar, adorar, ele pode viver a vida de qualquer maneira, porque se ele é um condenado, um não eleito, nada vai colocá-lo no céu. Então, ninguém pode passar de salvo para condenado, ninguém de condenado para salvo. Então, pode viver de qualquer maneira. Não precisa pregar o evangelho, pode fechar as igrejas, tudo. Porque quem for salvo vai ser salvo, quem foi condenado por esse decreto antes da fundação do mundo será condenado. E aí temos um problema que é o que vejo em vários grupos religiosos, em especial em alguns calvinistas, que quando eles entendem isso, a pessoa pensa, poxa, eu posso roubar, matar, adulterar, adulterar com 1 milhão de mulheres, porque isso não vai tirar minha salvação. Eu sou um eleito. Eu sendo eleito, isso não tira minha salvação, não. Da mesma forma, se eu for um condenado, eu ando certinho, eu não vou pro céu mesmo, que eu sou um não eleito. Então, eu vou viver de qualquer maneira. Isso dá uma liberdade para a pessoa, ainda que ela não aceite, o calvinista não aceite, de viver de qualquer maneira. Porque se ele for eleito, no último momento ele reconhecerá isso e será salvo. Isso é muito complicado, irmãos. E isso não é ponto de salvação, se a pessoa é arminiana ou não, não é ponto de salvação. Mas temos implicações grandíssimas no caráter de Cristo e na forma como a pessoa, na conduta da pessoa, porque se os calvinistas estiverem certos, conduta nenhuma adianta nessa terra. Tudo é da vontade de Deus, até o pecado é da vontade de Deus, é complicadíssima a ideia calvinista. Né? Eu não falo muito sobre calvinismo porque é complicado falar de calvinismo, são muitos conceitos, muitos termos que às vezes as pessoas nem conhecem e a gente não consegue abordar todo o calvinismo em um só vídeo. Esse vídeo já ficou longo, a gente não consegue abordar em um só vídeo porque a gente tem que trabalhar vários textos que são textos sobre textos, vários temas, vários conceitos que muitas pessoas não conhecem. Eu gosto de calvinismo e arminianismo e de trindade, são os dois temas que mais amo na palavra de Deus. Porém, a trindade é mais fácil de falar, que a gente pode dividir Antigo e Novo Testamento, dividir Pai, Filho e Espírito Santo, falar do Pai, falar do Filho, falar do Espírito Santo, fazer vídeos separados. O calvinismo não, geralmente a gente tem que falar de tudo junto de uma só vez, para não ficar aqueles brechas para a pessoa pegar, não, mas você não trabalhou isso, mas não dá para trabalhar tudo. Se formos trabalhar todo o calvinismo na Bíblia, é 100 horas de vídeo. Eu tentei fazer esse vídeo aqui de forma resumida, espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer algumas dúvidas e eu indico esse livro aqui, para mim, depois da Bíblia, foi o melhor livro que li, Declarações e Sentimentos de Jacó Arminio. Procurem livros sobre calvinismo e arminianismo na editora Reflexão e para quem gosta do canal de Ezequiel Gomes, ele tem uma playlist lá só sobre calvinismo. Tem várias horas lá e é muito interessante, aprendo muito com ele. Para mim, na minha opinião, é o melhor teólogo que defende a ideia arminiana hoje no Brasil, é o Ezequiel Gomes. E eu espero, irmãos, que esse vídeo tenha ajudado a vocês. É difícil de entender como pessoas inteligentíssimas creem no calvinismo, as incoerências e inconsistências do calvinismo. Essa crença é motivada por fatores psicológicos, sociológicos, cosmovisão. É muito complicado falar sobre por que creem dessa forma. Eu acho muito incoerente, não consigo entender e crer no calvinismo, mas respeito quem crê, isso não é ponto de salvação, e vejo os problemas que o calvinismo traz, em especial para o caráter de Cristo. Mas espero que esse vídeo tenha ajudado. Fiquem na graça de Cristo, que Jesus abençoe vocês e até o próximo vídeo.